Amém, bom dia, paz do Senhor. Então, é sempre um desafio, né, vir aqui para compartilhar a palavra, mas ao mesmo tempo, eu creio que o que Deus tem feito na vida de cada um aqui deve ser compartilhado, né? Nós temos vivido, cada um no seu particular com Deus, momentos sombrios, momentos de escuridão mesmo, mas que o Senhor se faz presente de uma maneira muito individual. E eu acredito, eu creio, e eu acho que isso faz parte também dessa ideia da reforma, de que todos nós temos acesso, né, a essa palavra traduzida e que conversa com as nossas experiências tão particulares. E é realmente um privilégio, né, como o Adriano falou no primeiro dia dos 5 solas, né, ele apresentou e falando exatamente que nós temos um privilégio que aqueles cristãos daquela época não tinham. Então nós temos acesso direto e completo à palavra. A gente pode vir revisitá-la, sondar os nossos corações por meio da palavra, buscar saídas dos problemas que vivemos por meio da palavra de Deus. E também não deixar isso só em nós, né? E temos também a liberdade de compartilhar. Como todos nós temos acesso, podemos também perceber ressonância nessa palavra, ou não, ouvir determinadas coisas e falar, mas calma aí, eu também conheço a palavra, eu também estudo, eu também a identifico na minha vida. Então, eu venho aqui com alegria de poder compartilhar o que Deus tem falado comigo. Então, em relação aos 5 solas, né? Hoje a gente vai ler aqui sobre o solo gratia. O solo, e com exceção do Christus, né, que é solos Christus, né, que muda, né, a maneira de escrever, né, não é solo, é solos Christus. Significa somente. Temos vivido somente pela graça? Vamos abrir aqui em Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou lendo por partes, queria que vocês ficassem com ele aberto aí, a gente vai retomando aqui. Então começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, é interessante aqui ver como é que Paulo constrói aqui esse texto, em que primeiro ele nos apresenta, não vou nem falar sujo, cego, insensível, mas mortos. Estávamos mortos. E após essa percepção de uma morte, ele leva a gente a perceber que somos merecedores da ira de Deus. A gente, às vezes, de tanto ouvir sobre graça, né? Estamos no tempo da graça, a lei já não é mais a nossa base, nós estamos na graça. E que simplesmente banalizamos o pecado. E a gente esquece o quanto que o pecado, mesmo que sutil, destrói não só a gente, nos deixando cego, mas também toda criatura, toda a criação de Deus. Nessa primeira parte aqui que ele fala, o curso deste mundo, eu fico pensando assim, quando que a gente começou a ter a cultura que temos, olhando, por exemplo, o Brasil, né? Em que o problema não é roubar, né? O problema é você não poder roubar também um dinheirinho público. Ou você não poder ter oportunidade de se dar bem. Quando que começou isso? O curso deste mundo que percebemos hoje, esse curso, como as coisas caminham hoje, eu penso nessa sutileza. Eu vou lá no Jardim do Éden, aquela primeira decisão de desobedecer a Deus, após aquele momento em que, que agora ele fala aqui no versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Ainda que conheçamos a Deus, ainda temos a opção de desobedecer. Então acredito que esse espírito, que opera nos filhos da desobediência, como aconteceu com Adão e Eva, ele ainda opera em nós. Porque hoje conhecemos, a graça de Cristo, conhecemos a sua misericórdia, mas é essa a grande beleza que eu vejo aqui nesse texto, porque de escravos e vítimas do pecado, em que nós somos apenas reativos àquilo que fazem a nós, onde é natural se fazer o que se faz na política, ou o que se faz no dia a dia, em que você leva um tapa, revida o tapa, em que você tem que lutar pelo lugar de destaque no seu trabalho, e por isso você faz o que
tem que fazer porque você precisa, porque você não consegue, porque é natural. E junto com isso, a gente sofre hoje na pele toda a destruição da natureza, falta de água, assoreamento dos rios, uma série de coisas que eu não sei nem falar, porque escolhas erradas. E a ordem do mundo vai sendo imposta por nossas ações. Às vezes a gente não se dá conta, mas o quanto que as doenças têm relação com escolhas erradas. Não sei, dizem que o câncer, né, tem a ver com a alimentação, com a maneira que se produz os alimentos, o cuidado que se tem para produzir um alimento. Eu vi um filme, Fome de Poder, do McDonald's, né? E não sei se vocês já assistiram. É bem interessante porque é uma visão muito crítica, né, dessa perspectiva americana de ter que crescer, de ter que vender, de ter que ficar rico, essa ambição cega. E lá fica muito claro essa falta de cuidado com a saúde, essa falta de cuidado com as pessoas. Não, vamos fazer uma coisa que saia rápido, que tenha sabor e que venda. Vai vender, a gente vai se dar bem. Então, são decisões em que não se considera o outro. Decisões em que a humanidade é apenas o próprio umbigo. A humanidade não importa que você está fazendo parte você está construindo um curso de um mundo, você está construindo uma cultura, você está deixando um legado para os seus filhos. Não importa nada disso, o que importa é o agora, o que importa é o que eu preciso. E aí, eu quero que vocês comecem a sentir um pouco dessa ira, né, que nós somos merecedores. Essa é a ideia, assim. Enquanto que o câncer poderia ser evitado, uma série de outras coisas poderiam ser evitadas por uma decisão que se pensasse na humanidade, que não se pensasse apenas em si mesmo. E o quanto que a gente destrói, eu não vou nem falar do outro que está longe da gente, mas o mundo dos nossos próprios filhos. Né? Eu pensei muito antes de ter filho, porque eu falei, meu Deus, olha essa cultura que a gente tem. Coitado, vai vir para esse mundo assim, não dá. Quem foi que fez isso? Desculpe a palavra, mas desgraçado, vou pegar esse cara. Né? Quem foi que fez esse mundo para o meu filho? Eu quero um mundo melhor. Ira. Pensa Deus vendo isso. Ira. Por que vocês fizeram isso com a minha criação? Olha o que vocês fizeram. E até aí, até antes de Jesus, isso é natural. E a gente ouve, ainda que a gente ouça a palavra há tantos anos, veja que tem, né, uma maneira de... Você pode virar a sua face para levar o tapa do outro lado, em vez de revidar. A gente sabe no dia a dia o quanto que é natural agir de determinada maneira. Gritar com quem grita com você, para citar um exemplo bem simples aqui. E o quanto que nos tornamos escravos disso tudo. O quanto que estamos presos nisso tudo. O que eu faço? Não tem como eu fazer diferente. É como se diz, né? Olha, qualquer um que vai lá para o governo, não tem jeito, ainda que o cara tenha bom coração, ele só vai trabalhar se ele fizer os esquemas lá de maracutaia. Ele não consegue governar, ele não tem jeito. E isso é tão interessante porque essa construção, ela também é genética, né? As nossas atitudes, elas têm efeito não só no mundo externo, mas na gente também. Biologicamente, geneticamente, politicamente, socialmente, culturalmente. Então nós estamos presos.
presos em atitudes, não só atitudes, mas inclinações que destroem ainda mais essa criação de Deus, essa humanidade criada por Deus. E a nossa reação a tudo isso é ainda falar: meu Deus, o ser humano não tem jeito, né? Olha só, eu vou ficar aqui na minha, né? Eu vou cuidar do meu filho, da minha família, fazer o que eu posso. Isso faz parte do sistema, da ordem do mundo. Isso faz parte dessa coisa de cuidar do próprio umbigo. Não é essa a proposta de Jesus. Merecedores da ira. Mas Jesus nos dá o amor. Jesus altera essa ordem no mundo. Ele nos ressuscita, nos liberta dessas opções tão óbvias. Aqui diz no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos dá uma nova perspectiva, nos dá amplitude de visão. Podemos ver além do óbvio, além do natural, além das nossas inclinações, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa. E aí eu queria que a gente pensasse no seguinte: ok, somos merecedores da ira de Deus, mas Ele nos deu amor, Ele morreu na cruz por nós, nos deu uma perspectiva sublime, sobrenatural. Mas eu continuo fazendo as mesmas coisas? Tem alguma coisa errada aí, né? E talvez a gente precise, eu estava até falando com o Fabrício ali, o quanto que até a cruz passa a fazer parte da ordem do mundo. A gente precisa olhar para a cruz. A gente precisa enxergar a nossa miséria para que a gente dê valor à graça. A graça é proporcional ao nosso pecado. Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça se torna barata. Por quê? Deus perdoa. Tanto faz. Eu vou fazer aqui, vou fazer ali. Isso é libertinagem, né? Só um exemplo aqui para tentar aliviar um pouco aqui a tensão. Essa semana eu perdi a minha chave, que é a chave de casa, a chave de um monte de coisa. Só que lá junto, se fosse só a chave, né, com um monte de coisa, com um monte de outras chaves, estava tranquilo. Mas nessa chave tem um pendrive que tem as fotos do Benjamin desde pequenininho. E aí eu fui buscar ele na escola de bicicleta, botei a chave ali na cestinha da bicicleta. A chave caiu, eu não vi. Cheguei em casa, cadê a chave? Não tinha chave. Caramba, que desespero. Meu Deus, eu perdi o pendrive. As fotos do menino não tem em outro lugar, só tem lá. E agora? Fiquei... Porque o valor sentimental é imensurável, né? Então, se fosse só a chave, a gente arrumava, dava um jeito. Agora aquele ali... E aí eu quero trazer um pouco dessa sensação da graça que às vezes a gente perde, sabe? Quando você percebe o quanto que você perdeu, o quanto dói aquele peso que você perdeu, quando você encontra, não tem como você se conter, né? Eu saí na rua, com o Benjamin ainda, tadinho, na hora do almoço eu fiquei que nem um doido, rodando com a bicicleta, procurando essa chave, não encontrava de jeito nenhum. Aí minha sogra chegou lá em casa, que era para ficar com meu filho, eu tinha que ir para o trabalho, e
falei para ela, olha, não tem como entrar em casa, a mamadeira dele está em casa, eu estou sem chave, a gente vai ter que ir lá na Adriana buscar a chave. Aí ela falou assim, não, meu filho, vamos orar, Deus vai ajudar a gente a encontrar essa chave. Eu fiquei rindo, eu falei, putz. E assim, de fato, assim, eu me senti agraciado, porque fui com ela e ela só falou assim, Gustavo, para o carro aqui, pergunta na padaria. Padaria, o que tem a ver a padaria? Fiquei com raiva dela, velho. O que tem a ver a padaria? Quem disse que está na padaria? Eu não fui na padaria. Eu nem passei perto da padaria. Ela na padaria. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu desci do carro e perguntei na vendinha que tinha do lado, que foi pelo caminho que eu passei, e o cara falou assim, cara, aqui não tá não, vê se tá na padaria. Padaria de quê, rapaz? E aí eu fui na direção da padaria, bravo pra caramba. Cheguei perto da padaria, que padaria o quê? Voltei. Aí eu, padaria. Aí fui. Não custa nada, eu tô aqui mesmo. A chave estava na padaria. Alguém achou e entregou lá. Então assim, a sensação de que, cara, eu não fiz nada para merecer, eu procurei, rodei pra caramba, fiquei queimado, rodando atrás dessa bendita chave. O que eu fiz não foi capaz de fazer com que eu alcançasse essa salvação, essa bendita chave, né? Fazendo aqui a metáfora com a chave. Mas algo fora do meu controle, algo que não cabia a mim, me agraciou. Agora, eu tenho a opção de segunda-feira fazer a mesma coisa. Vou pegar a chave, botar lá na frente e vou sair. Isso é libertinagem. Então, eu vou contar de novo com isso. Isso é não valorizar a graça. E assim, é interessante ver aqui no versículo... Cadê? Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, olha só, aquela nossa desesperança com a humanidade, não. Se você teve esse vislumbre da cruz, não tenha desesperança com a humanidade. Não tenha. Acredite nessa humanidade criada por Cristo, em Cristo Jesus por Deus. Ali naquele momento, nós fomos criados. Ali na cruz, nós somos criados novamente. Há uma humanidade em qual Deus se alegra. Há esperança. Fazemos parte dela. E para que isso? Para que façamos as boas obras. Deus nos criou para que façamos essas boas obras. Está aqui, versículo 10. Ele nos preparou essas boas obras. Não somos nós que escolhemos. Nós não somos tão criativos ao ponto de conseguir deixar de fazer algo ruim e fazer algo bom. Foi criado por Ele. Foi preparado para que andássemos nessas boas obras por Ele. A nossa fé, né, porque a gente, infelizmente, a gente sempre cai nessa coisa do legalismo, né? Bom, eu estou sendo um menino, né? Acho que a gente acostuma com esse ensino, né? A ordem do mundo é essa, né? Nossos pais, a gente passa para os nossos filhos, seja um bom menino, você ganha um pirulito. Só que com Deus não é assim, né, pessoal?
não há bom comportamento, não há boa obra que justifique a sua fé. Não há boa obra, até porque ela não vem de nós, que nos coloque em posição de destaque perante Deus. Essa é uma das intenções, né, da reforma, porque a igreja se aproveitou disso, né? A igreja apostólica romana, de que alguém que se reconhece em pecado, miserável, busca a igreja, e aí vem as penitências, vem as indulgências e tudo aquilo que a gente já conhece. Mas não há nada que possamos fazer que vá convencer Deus de algo. E outra também, uma outra coisa que a gente acaba fazendo muito, vou falar por mim, é a falsa modéstia, né? Porque a gente fala, não, mas eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu sou pecador, mas será que você sabe mesmo lá dentro? Ou você está assim, mas eu sou um cara, pelo menos mais ou menos, né? Eu não sou tão bagunçado assim também. E isso tem a ver com a graça barata. O pecado não é só aquilo que a gente faz, né? Não é essa coisa superficial que está no óbvio, não é tão óbvio assim. Quanto de profundo, e esse profundo cabe a nós examinar, né? Refletindo aqui na palavra de Deus, o quão profundo o seu pecado está enraizado. E a nossa fé, pessoal, não é nada mais do que reconhecer essa graça. Você não está fazendo muito de acreditar em Deus. Você não é agora merecedor do céu porque você acreditou, porque você criou seu filho nos bons caminhos do Senhor, porque você foi para a igreja. É graça. E essa fé reconhece. Essa fé é apenas o estender a mão para receber algo que Deus nos dá de graça. O quanto que agora eu, liberto de mim mesmo, liberto das amarras da sociedade, ou até mesmo da minha genética, agora eu tenho uma opção sobrenatural. Eu vejo a cruz, eu vejo o sacrifício, eu renasço com Cristo. Mas o quanto eu permito que essa graça se estenda a mim por inteiro, o quanto que eu posso me abrir, me pedir que Deus analise, me ajude a reconhecer essa graça em locais que não são vistos. O quanto nós temos meditado na palavra, nos mantido em secreto, em silêncio, honestamente diante de Deus. Porque eu queria ler aqui Romanos 6. Queria que vocês abrissem aí também, se tiver. Essa ideia da graça deve ter sido uma coisa muito rebatida pela igreja
católica, né? Porque, mas como é isso? Se é graça, aí é fácil demais, ninguém vai precisar fazer nada, tá todo mundo salvo, né? É só graça. E aqui, Romanos 6, isso fica bem claro para a gente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, nós não somos mais escravos, e não somos escravos da graça. Deus nos resgatou, mas nós temos ainda a opção de dar vazão às nossas paixões e tudo mais. Aí, a gente às vezes deixa de lado, né? Falar por mim, né? Falar, Deus, depois a gente resolve esse problema aí, deixa lá. Eu vou escolhendo. Não existe, pessoal, não existe meio termo, não existe posição, como é que é do juiz lá? O juiz tem que ser imparcial. Não existe, porque se você não escolhe a graça, você está escolhendo o curso do mundo. Deixar para lá, deixar de reconhecer em algum lugar da sua vida algo que você precisa colocar à luz, você está andando pela ordem do mundo. E aí, como a gente viu no texto aqui de Efésios, é desobediência, porque nós conhecemos. E quando nós conhecemos, a gente já não consegue mais viver longe, só a vida nele. A nossa vida vai virando uma bola de neve, uma pura procrastinação. Deixa isso para lá. Depois eu estava falando até com o Fabrício, é como aquela preguiça de manhã, né? Você tem que levantar, você tem um monte de coisa para fazer, mas você fica lá. Não há vida. Então, o apelo aqui que eu vejo dessa palavra de Romanos é que a gente não deixe que a graça, vou dar um exemplo aqui, uma metáfora melhor. Se a fé é estender a mão para aceitar um presente que Deus nos dá, que a gente não deixe que na nossa porta da nossa casa empilhem presentes, porque é isso que acontece. A graça de Cristo é um escândalo, mas a gente não estende a mão, a gente não reconhece essa graça na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, não é claro, né? Todo mundo aqui
entende o que eu estou falando. Não é da gente só viver, né, o legalismo, eu vou para a igreja, eu falo de Jesus, não, mas no mais íntimo, no profundo da nossa alma, reconhecer esse presente, reconhecer essa graça vinda de Deus. E é isso, a fé é o reconhecimento de que eu não tenho nada a fazer para ser salvo, mas tenho a liberdade para escolher um caminho diferente daquele escolhido por quem veio antes de mim, por aqueles que me cercam e até por minhas próprias inclinações e desejos. Somos livres. Aí assim, eu queria que a gente meditasse um pouco sobre a parábola lá do filho pródigo, mas sobre o irmão dele. Porque o camarada está lá no campo, né, trabalhando lá para o pai dele. Mas quando o irmão dele volta, pede perdão e tem aquela festa, o novilho gordo e tudo mais, ele vai arrumar confusão com o pai dele, né? Rapaz, e eu que estou aqui esse tempo todo? Nunca tive uma festa dessa. O quanto de nós estamos vivendo como esse irmão do filho pródigo, em que as coisas que fazemos, não fazemos porque escolhemos aquilo, aceitamos aquilo como algo que eu quero para a minha vida, porque eu reconheço a graça de Deus e que não há nada melhor do que isso. Sabe, o irmão do filho pródigo, se ele estivesse lá vivendo, de fato reconhecendo que o que havia ali era o melhor, mas não. O que parece aqui é que quando o irmão dele volta, e eu, né? Ou seja, quanto de nós queríamos estar como o filho pródigo também? Curtindo, fazendo as outras escolhas e não essa que fazemos. Talvez estamos aqui porque temos medo do que tem lá fora. Pelo menos o filho pródigo foi corajoso. Ele foi. Correu risco, teve que comer comida de porcos e tudo mais. Agora, ficar na casa do pai, sem se dar conta da graça concedida pelo pai. Então assim, pode a qualquer momento alguém próximo a você te ferir, e você se voltar a ver, peraí, e o que eu estava fazendo aqui esse tempo todo? Esse cara vai ser aceito? Como é isso, Deus? O Senhor vai perdoar ele? E eu? Estamos igual? Estamos igual? Como assim? O cara voltou, o cara está até testemunhando aí e tudo mais. Não! Regozijemos na graça de Cristo, senão é em vão o que fazemos. O que temos feito, fazemos por quê? É pela graça, porque acreditamos, regozijamos na graça, ou porque eu acredito que é o certinho, é o que deve ser feito? Eu acho que isso é o que deve ser. Que bom, eu estou fazendo alguma coisa boa para a humanidade. Não está, porque Jesus veio para dar vida. Vida. É isso que a gente tem que ter, é vida. Reproduzir ou seguir um caminho que você não reconhece, que você não acredita, isso não é vida. Você está desperdiçando a sua vida.
uma coisa que a gente conversou numa quinta-feira aqui, sobre perdão, o quanto que essa graça barata prejudica, inclusive, os nossos relacionamentos. Porque hoje, ninguém se magoa com nada. Vocês já perceberam isso? Tudo, não, cara, tranquilo, pô. Rapaz, eu sou gente boa. Todo mundo é gente boa, né? Todo mundo é legal. Ou a gente está vivendo muito na superfície, ou a gente é mentiroso pra caramba. Por quê? Lá em Mateus 18:15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A gente não quer se dar o trabalho, sabe? A gente não quer se dar o trabalho. Aqui é o primeiro aspecto da nossa relação com Deus, sabe? Você não quer se dar o trabalho de escutar o seu coração, de permitir aceitar esse presente, essa graça em lugares escuros dentro de você. Segundo, você não se dá o trabalho de ir ao seu irmão, de ter um momento pesado com ele, porque é cansativo. Não vou fazer isso não, o cara vai ficar chateado comigo. Não. E a gente vai vivendo, como eu falei, ou como mentirosos ou na superfície. E a vida? Cadê a vida? Porque se você passa aquele momento, seja com Deus, de perscrutar, de conserto, de acerto em você, ou com o seu irmão, você está inteiro. Você está de verdade ali. Você não tem mais aquelas relações. Hoje todo mundo é amigo de todo mundo. Não precisa nem falar, redes sociais é isso. Ninguém na rede social fica lavando roupa suja. Só quando é coisa sobre política, ideologia, coisas desse tipo. Agora você não vai se abrir num lugar desse. Então, o quanto que nós temos aí de verdade, sabe? De reconhecimento dessa graça. E assim, para terminar, eu queria só que a gente visse um pouco sobre uma certa dualidade que a gente se vê às vezes. Por um lado, a libertinagem, em que eu recebo a graça, eu estou precisando, meu Deus, eu preciso tanto de um dinheiro para pagar aquela conta, eu preciso tanto de... Recebo a graça. Mas após aquela graça, eu não tomo uma atitude. No casamento, eu tenho no meu casamento aqui uma relação em que você não considera a graça. Tudo é sempre do mesmo jeito. A graça sem transformação não é graça de Deus. Por outro lado, o legalismo, em que você acredita que o que você faz vale de alguma coisa em relação à sua salvação. Você acredita que, não, peraí, eu estou com um problema aqui, vou fazer aqui as minhas continhas aqui e vou conseguir resolver. E você esquece que é somente pela graça. E aí, para terminar, eu queria falar 3 pontos que ressaltaram aqui na leitura dessa palavra, que é, o primeiro, a graça é proporcional ao nosso pecado. Então, reconhecer o nosso pecado no mais profundo do nosso interior, reconhecer a nossa miséria e o quão merecedores da ira nós somos, maior será a graça.
que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O segundo é que a fé é o reconhecimento dessa graça na nossa vida. E essa fé, esse reconhecimento, essa fé, para a gente muitas vezes é só em determinados aspectos da nossa vida. Então beleza, você tem fé quando você vai cuidar do seu filho. Você tem fé quando você vai buscar passar num concurso. Agora, você tem fé quando alguém te magoa. Você tem fé? Você reconhece a graça de Cristo aí? E o terceiro ponto é que a graça, ela não só acolhe, mas ela transforma. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu sei, Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, foi diretamente, Senhor, ao meu coração, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que possamos, Senhor, como uma humanidade criada por Ti em Cristo Jesus, deixar essa luz, a luz da Tua graça, entrar no mais escuro, Senhor, dos nossos corações. Senhor, que tenhamos momentos a sós contigo, que possamos encarar a verdade, que possamos ter a humildade, Senhor Deus, de olhar, Senhor, o escândalo da cruz e deixar que essa graça inunde toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ver que somos humanos, que temos opções, que temos sentimentos, que não estamos amputados, Senhor, de determinados sentimentos naturais, mas que podemos escolher, que podemos olhar para Ti, Senhor, sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa humanidade, de nossos desejos, de nossas inclinações, mas que escolhemos o sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, e que seja essa oração em nome de Jesus mesmo, que a graça seja o nosso caminhar, que não hajam penitências ou coisas que se somem à Tua palavra para acharmos ou considerarmos que temos direito a algo, Senhor. É apenas por Tua graça. Senhor, a Ti, Senhor, por Ti, para Ti, Senhor, seja toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.